Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 4, as diferentes regionalizações do Brasil. Perfeito! A nossa aula se organiza em 3 momentos. O primeiro, você entenderá um pouco sobre as regiões e as regionalizações, os objetivos e os critérios utilizados. No segundo momento, falaremos sobre as 3 grandes regionalizações pelas quais o Brasil foi recortado ali, tudo bem? E no terceiro momento falaremos sobre a regionalização oficial do Brasil, e isso aquela utilizada nos livros e também na política pública, que foi realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfeito. Então, para falar de região e regionalização, a gente tem que entender o que é isso, claramente, o conceito. Professor? Claro, o conceito de região e de regionalização. Então, o espaço geográfico ele está organizado em conceitos, né? O espaço geográfico é o espaço do homem e suas transformações, como você sabe. E esse espaço se divide em 3 outros, digamos assim, espaços menores, né? Que compõem aí o grande espaço geográfico. O primeiro é a paisagem, aquele espaço que a gente consegue aprender por meio dos sentidos, né? Lembra? Tudo aquilo que eu consigo ouvir, escutar, sentir, né? Tocar é paisagem, tá certo? É a primeira aproximação com o espaço geográfico. O segundo é o lugar, que é o espaço vivido, aquele local onde, aquela parte do espaço onde você passa a maior parte do seu tempo, né? No cotidiano, ali, as relações que dão, por exemplo, sentido à sua vida, é o espaço chamado de lugar, essa parte, o meu lugar, né? Então, avançando um pouco mais, você tem um outro conceito que é o território. Ora, o território já é algo mais complexo, né? Envolve aquela parte do espaço que está ligado a relações de poder, de controle, de domínio, de posse. Isso aqui é meu território, aquela coisa minha, né? Que você pode mudar as peças, por você estabelecer relações de controle, domínio e apropriação. Perfeito? Então esse é o território. E finalmente chegaremos aqui à região. É a categoria que nos interessa aqui nesta aula. Região, turma, é a porção do espaço que se diferencia, é a diferenciação de áreas, perfeito? Por alguma característica que a torna única, que pode ser, por exemplo, uma característica social, uma característica natural, perfeito? Um critério que a gente chama, que define aquela área ali, que estipula exatamente que aquela área tem uma particularidade que nós chamamos então de região. Ora, você tem regiões no Brasil, as mais diversas, dependendo do critério, dependendo da característica que você define para recortar, para dividir. Perfeito? Aqui eu tenho alguns exemplos, as regiões de saúde do Brasil. Você tem as regiões de planejamento, né? Sudã, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, por aí vai. Além das regiões aqui, dos domínios morfoclimáticos, né? Enfim, um conjunto de características naturais, sociais, que irão definir um espaço, irão diferenciar esse espaço de outros espaços. Perfeito, professor, entendi. E o que é então regionalizar, professor? Regionalizar nada mais é do que criar regiões, definir regiões. Você irá recortar o espaço a partir de alguma característica que esse espaço apresente. Perfeito? Para que isso, professor? Para que serve recortar o espaço, dividir em regiões, regionalizar? Ora, é uma tarefa bem simples se você for pensar. Imagina você ter um grande, pensa comigo, uma grande área para administrar. Se você tem uma grande área para administrar, a primeira coisa que você precisa entender é que essa área ela apresenta características diferentes, né? Normalmente não é uma área única, tudo igualzinho, não. Tem características diferentes ali. Então a primeira coisa é você ter que entender aquela área ali, as características daquela área, perfeito? Depois que você entende, você divide. Divide para melhor administrar. É um saber estratégico, olha só. Claro, dividir para melhor administrar, para melhor compreender o território, para melhor tomar
decisões sobre esse território, perfeito? Então, regionalizar é isso, é dividir para melhor administrar, é um saber estratégico sobre o território, perfeito? Imagina o que é você administrar um Brasil imenso, um país aí com mais de 8 bilhões de quilômetros quadrados, é muita coisa, então você precisa dividir para melhor compreender e administrar esse território. E a primeira divisão regional do Brasil foram basicamente as capitanias hereditárias, olha só como você observa aqui no mapa, né, aquela divisão realizada pelos colonizadores portugueses para povoar o litoral, como você bem sabe, e desenvolver atividades econômicas ali naquela porção do território estratégica próximo ao litoral. Tudo bem? E mais à frente, olha só, o Brasil ele foi dividido em 2 estados, né? Eram apenas 2 estados, o estado, olha só, do Maranhão e Grão-Pará e o estado do Brasil. Muito bem, olha só, eram 2 estados que compõem então a nossa colônia, a colônia Brasil, perfeito, turma? E aqui eu tenho a regionalização oficial hoje, aquela que nós utilizamos hoje, né? Que está, por exemplo, no governo federal, tá certo? Como instrumento de levantamento de dados estatísticos, que é a regionalização em 5 grandes regiões, turma. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, perfeito? Que é a regionalização oficial do IBGE. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa regionalização oficial a partir desta aula, tudo bem? Mas antes disso eu quero mostrar para vocês que 3 grandes regionalizações a gente precisa entender, perfeito? Para esta aula e para as outras, que são as mais utilizadas, né? Em provas, em concursos, que são as seguintes: a regionalização oficial do IBGE, perfeito? Ou oficial. Você tem as regiões geoeconômicas, que não são oficiais, perfeito? É apenas um estudo. E você tem também as regiões dos domínios morfoclimáticos, também não são oficiais, são apenas estudos, perfeito? Se você olhar para estes 3 mapas, né, ou melhor, essas 3 grandes regionalizações, eu iria te perguntar o seguinte: cite pelo menos 3 diferenças entre elas, né? Aí você vai ver, professor, tem muitas diferenças, olha só. Nessa do IBGE aqui, eu tenho mais regiões, eu tenho 5 cores. Nessa aqui, da região geoeconômica, só tenho 3 cores, então só tenho 3 regiões. Perfeito! Nesta aqui, ó, dos domínios morfoclimáticos, eu já vou encontrar 6 regiões, né? Na verdade, 7 cores. Perfeito, professor! Então, por aí eu já começo a enxergar diferenças. Você está certíssimo. Tem uma diferença que é um pouco mais complexa, que é a seguinte, olha só. Se eu for olhar as 3 regionalizações, turma, 2 delas, olha só, a geoeconômica e dos domínios morfoclimáticos, os limites regionais não obedecem os limites dos estados brasileiros, olha só. Tanto na geoeconômica quanto nos domínios morfoclimáticos. Como assim, professor? Olha só aqui essa região em marrom aqui, que é o domínio amazônico. Ó. Ele pega o norte do Mato Grosso, pega aqui a porção ocidental do Maranhão, perfeito? Não pega certinho os estados. Assim como as regiões geoeconômicas, olha só. Essa região chamada de região amazônica aqui, ó, a região geoeconômica amazônica, ela não pega todo o estado do Maranhão, nem todo o estado do Mato Grosso. Perfeito? Então, percebo que essas 2 regionalizações não obedecem aos limites dos estados. Já a do IBGE, ela pega exatamente os limites de cada estado, perfeito? De tal modo que os estados estão integralmente dentro de suas respectivas regiões. Isso aí é uma diferença, porque foi adotado um critério, turma, para dividir. Um critério que, porventura, foi adotado no IBGE, mas não foi adotado nas outras regionalizações. E você vai entender isso a partir de agora. Olha só, eu trago aqui um quadro para você ver um pouco sobre as principais características e os critérios utilizados nessas regionalizações. Então, a oficial do IBGE, os limites da região, turma, coincide ou não com os limites do estado? Sim, claro, olha só como você viu.
Nas outras duas, não coincide. Esses limites não coincidem, perfeito? Eles cortam estados ao meio, perfeito? E os critérios, professor, de cada uma dessas regiões, que foi que eles utilizaram para dividir, para recortar, né? E você vai ver claramente que no IBGE você tem o critério natural, social e econômico. Olha só, uma combinação de elementos que, aglutinados, perfeito, formam uma região. Então, olha só, a região norte é um conjunto de fauna, flora, hidrografia em comum, né? População, povoamento, cultura e também economia, tudo meio que semelhante ali, configurando então a região norte, depois a região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Perfeito, é uma combinação de elementos. Já nas regiões geoeconômicas, o critério utilizado, turma, foi outro. Qual foi o critério? Foi o processo histórico de formação do território, com semelhanças e diferenças. Então, foi utilizado como elemento para dividir aquela porção do território brasileiro que apresenta, por exemplo, semelhanças quanto à história de ocupação, tá? E o desenvolvimento econômico parecido também, condições de produção de PIB, de atividade econômica, que basicamente é bem semelhante. Então, foi dividido em 3 regiões. A região amazônica, né, tem uma formação territorial específica, a região nordeste e a região centro-sul, né? São os 3 Brasis aí, perfeito? E por fim, eu tenho uma terceira divisão regional, que é a dos domínios morfoclimáticos. Vamos já diz, morfoclimáticos, né? Forma e clima, exatamente, condições de integração de elementos naturais, envolvendo também relevo, vegetação, né? E o solo, além da hidrografia e do clima. São os critérios utilizados para dividir o Brasil em domínios morfoclimáticos, que você vai ver lá que são 6 domínios e uma área de transição, e as faixas de transição, perfeito? Que ficam entre os domínios aí. Então você vai ver claramente que cada uma delas obedece a critérios específicos. Falaremos agora do IBGE, turma, oficial. A oficial, aqui é utilizada no governo federal, né? Ela foi criada em 1940, há muito tempo, lá no governo Vargas. É lógico, Vargas ali estava vendo o Brasil crescer, contexto urbano e industrial, né? Então ele precisava conhecer o território que ele estava administrando. Lógico, foi feito então, se criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para ficar encarregado de dividir o Brasil, regionalizar, né? O objetivo é conhecer o território. Porém, turma, em 1940, não era essa mesma divisão que nós temos hoje, era bem diferente. Até chegar na que nós temos hoje, né, foi um processo longo aí, porque o Brasil não era desta maneira, não tinha todos esses estados aí. Você vai entender isso, tá? Eu vou te mostrar com clareza tudo isso. Mas eu quero que você entenda que a regionalização que nós temos hoje do IBGE, ela foi aprovada, definida somente em 1988, perfeito? Em 1988, portanto, 48 anos depois da primeira regionalização. Exatamente, muita coisa mudou. Como você observa aqui, ó, esse é o cenário atual, tá bom? Cenário atual que você tem a região norte, a maior região em área, né? A região nordeste, a que possui maior número de municípios, perfeito? Aí você tem na sequência aqui, ó, região centro-oeste com municípios já de estados, tá bom, turma? Região nordeste, a que possui o maior número de estados, tá bom? Só você conferir aqui. E aí você tem a centro-oeste, né, e a região sul, com 3 estados cada, e a região sudeste, com 4 estados. Tudo bem? Vamos entender aqui a primeira regionalização do IBGE. Opa, 1940, lá de Túlio Vargas, né? Exato. Olha como é que era, turma. 5 regiões também, né? Semelhante ao que é hoje, 5 regiões. Porém, a composição é completamente diferente. Olha só aqui, ó. O que você observa? Tinha a região norte, beleza, o Maranhão estava no norte, o Piauí também, né?
considerado a região norte aí. E o que você vai encontrar dentro disso? Não tinha nenhum estado, alguns estados não existiam ainda, como o Amapá, né? Não existia também o estado de Roraima, né, turma? Mato Grosso do Sul, enfim, o conjunto dos estados ainda não existia. O Distrito Federal era no Rio de Janeiro, a sede administrativa, e nós tínhamos a região Oeste, né, que é a mesma coisa que Leste, tá bom? Que hoje nem existe mais essa região. Também esse centro que hoje não existe, né? Tudo bem? É uma composição completamente diferente da que nós tínhamos, que nós temos hoje, tá bom? Em 45 mudou, olha só, turma, mudou, com certeza mudou para uma nova composição. Como você observa aí, é a composição com 7 regiões, 7, né, em 45. Com certeza ali a Guerra Fria, né, deve ter influenciado nisso, porque você observa claramente Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental, né, semelhante àquilo que a gente vai encontrar lá na Alemanha, né, turma? Aí no Guerra Fria, perfeito? 45 ali já começa o período da Guerra Fria. Então você vai encontrar essa configuração aí, tudo bem? Só capta alguns elementos importantes, territórios federais, tá? Como eu coloquei para você aí, maior número de regiões, com 7, porque em 50 já começa a ficar mais limpo o negócio, né? Mais enxuto. Voltam-se a 5 regiões, das quais, por exemplo, eu vou encontrar uma composição bem próxima do que é hoje. Com a diferença do que, professor? Com a diferença de alguns estados que ainda não existiam, olha só. Não existia aqui Tocantins, né, a gente vai ver que hoje faz parte do norte. Alguns estados eram territórios federais, tá certo, turma? Territórios federais aqui, ó. Alguns outros foram extintos, foram criados, olha só, estados em seu lugar. Tudo bem? Um conjunto de diferenças, ó, vai ficando mais enxuto. Quando chega em 60, o que muda, professor? Praticamente nada, ó, de 50 para 60, praticamente nada. O que muda, que vai mudar basicamente aqui é o que, turma? Brasília, a construção de Brasília. Ó. O Distrito Federal sai do Rio e vai para Brasília, tudo bem? Basicamente isso aí. E em 70, o que muda? Também praticamente pouca coisa, mas aqui na região, olha só, Nordeste e Sudeste, eles criam a região Sudeste, olha só, em 70, tá bom? Cria-se a região Sudeste em 1970, tudo bem? E o Nordeste passa a ter uma composição já bem parecida do que é hoje. Perfeito? Avançando um pouco mais, chegamos então a 1988, que é a regionalização atual, turma. Perfeito, atual. Olha só, hoje é assim, ó. Como você observa, Tocantins aqui foi criado, olha só, no lugar de Goiás, tá certo? Dividindo Goiás ao meio, olha só aí, ó. Perfeito, olha aqui para Goiás, aqui no centro. Aí foi dividido. Ótimo, professor, perfeito. E aí eu tenho a composição atual da nossa regionalização aqui do IBGE, com algumas características que eu coloco para você aqui ao lado. Perfeito? Então, preste bem atenção nessa evolução do IBGE. Também eu quero reforçar para você que o IBGE atualizou a microdivisão regional dele, a meso e a micro. Por quê, professor? Porque muitas cidades cresceram, né? Se desenvolveram do seu ponto de vista da população, do ponto de vista também econômico, setor de serviços, urbano, industrial, e foi necessário rever aquela divisão regional lá do passado, de 88, de 90, né, na sua perspectiva meso- e micro-regional. Então você ainda consegue ainda por aí observar algumas pessoas falando mesorregião, no Pará, por exemplo, do Baixo Amazonas, faz parte da mesorregião do Nordeste paraense. Não existe mais isso, turma. Isso foi extinto desde 2017. Aquelas mesorregiões, que no Pará nós tínhamos 6 mesorregiões, unidades intermediárias, meso, hoje nós temos as chamadas regiões geográficas intermediárias. O nome é esse agora, região intermediária, não mais mesorregião. E o Pará, ao invés de 6 mesos, ele passa a ter 7 regiões intermediárias, que levam o nome dos municípios principais, olha só.
Santarém, né? Aí você tem a mesorregião de Santarém, de Altamira, Redenção, Marabá, Belém, Breves e Castanhal. São 7 médios. E a micro-regionalização, que tinha também, era a mesma, 1988, década de 90, não existe mais, agora passa a ser regiões imediatas ou regiões geográficas imediatas. E o Pará passa a ter agora um número um pouquinho menor que ele tinha, com 21 regiões geográficas imediatas, perfeito? Olha só, para você ter uma ideia como foi que mudou, né, que Abaetetuba fazia parte da chamada micro-região de Cametá. E agora Abaetetuba possui a sua própria região, né, a região geográfica imediata de Abaetetuba, porque a cidade ela ficou, né, maior, cresceu a população, ganhou importância. E ela hoje tem a sua própria região, a região geográfica imediata de Abaetetuba. E não faz mais parte assim então daquela região, micro-região de Cametá. Tudo bem? Então é isso, turma. Essa é a regionalização do IBGE, os critérios que nós vimos aqui na aula de hoje. Não esqueça de fazer os exercícios no CIGAP, porque na próxima aula falaremos sobre as macro-regiões geoeconômicas. Um grande abraço e até a próxima.